Boa tarde, meu nome é Camille e hoje meu grupo vai apresentar sobre o abstracionismo ou arte abstrata e eu vou começar falando o que foi esse movimento artístico. Bom, o abstracionismo ele se originou nas vanguardas europeias no século XX e tinha como principal característica esse rompimento com o tradicionalismo cultural do passado, né? Que via como principal característica tudo que era belo. Então ele era uma oposição clara assim a toda a arte que representava figuras, objetos que eram muito reais, que eram muito realísticos, né? Então era justamente isso a arte abstrata. A arte abstrata representa coisas que a gente não reconhece, ou seja, muito subjetiva e reconhecível, basicamente. Para quem não me conhece, meu nome é Eliseu e eu vou te explicar um pouco dessa arte maravilhosa chamada abstracionismo. Beleza, como? Quando ela surgiu? De que forma? O que ela representa? O que ela expressa? Isso mesmo eu vou te explicar a partir de agora, então presta bem atenção. Ela surgiu ali em meados do século XX. Nas vanguardas da Europa, assim, na Europa, foi criada na Europa, tá bom? E parecendo ou não, uma coisa bem carnavalesca, sabe? Parece que foi ontem que foi criada. Pessoal? E ela teve o intuito de quebrar aquela coisa bonitinha, maravilhosa, certinho, uma coisa bela, e conseguiu, porque também ela alcançou uma arte muito, né, sabe? E nisso ela criou um movimento bem conhecido, histórico, que é um movimento abstrato. Abstracionismo, você entendeu? Em oposição à representação de imagens, figuras, formas, objetos, seja realista ou não, do mundo ou não do mundo, aquela coisa. Sim, você consegue, né, retratar o que você pensa, mas a outra pessoa pode não entender muito bem, porque ela é abstrata, né? Enfim. Então vamos lá, você pega uma cores, quantidade que você quiser, e você pode o quê? Retratar ela, né, com linhas tortas, retas. Você pode passar a sua expressão, passar uma ideia sua e também não. Então fica aquela coisa bem duvidosa, aquele ponto de observação, né? E pode ser representável e também não pode ser representável. Ou seja, ficou um movimento bem conhecido, bem histórico e que é de extrema importância, porque também veio para o nosso queridíssimo Brasil, né, pessoal? Com obras muito famosas da nossa queridíssima Tarsila do Amaral. E se você não conhece, meu amigo, você não nasceu no Brasil, você nasceu no Catar. Então você não é rico, então você não nasceu no Catar, você nasceu em outro lugar. Mas enfim, pessoal, essa foi a explicação resumida da arte abstrata. O que é a arte abstrata? Sim, é isso mesmo. É um movimento artístico que quis quebrar aquele gelo, aquela coisa bonitinha, aquele desenhar uma pessoa, desenhar uma Mona Lisa e partir para uma coisa um pouquinho agressiva ou não, enfim. No ano de 1922, surge no Brasil a primeira obra com características abstracionistas, criada por Vicente do Rego Monteiro. Logo em seguida, em 1923, o fundo da obra A Negra, da Tarsila do Amaral, causa um grande impacto por ter toda aquela coisa abstrata e tudo mais, então era uma coisa nova. Só que em si, o marco do abstracionismo no Brasil foi em 1951, na primeira Bienal de As principais características do abstracionismo: a ausência de objetos reconhecíveis, a arte subjetiva que tem a intenção de comunicar, oposição ao renascentismo e arte figurativa. Bom, essa arte valoriza muito formas, cores, linhas e texturas
e é conhecido como o estilo artístico moderno das artes visuais. A gente tem que começar falando do Vasily Kandinsky, que foi o primeiro artista abstrato. Ele era russo e ele amava música, então ele tentava transmitir isso nas telas através de linhas, cores e formas, né? E sua principal obra se chama Amarelo, Vermelho e Azul. Bom, agora falando do Kazimir Malevich, ele era russo também e ele queria romper com a ideia da imitação da natureza na arte. E sua principal obra se chama Composição Suprematista. Falando sobre o Piet Mondrian, ele buscava a limpeza dos elementos para a pintura. E sua principal obra é chamada de Amarelo, Azul e Vermelho. O nome é bem parecido com o do Vasily, né? Então é bem fácil de confundir. Tipos de abstratismo. O abstratismo geométrico recebeu a influência do cubismo e do futurismo. Ao contrário do abstratismo lírico, foca a racionalização que depende da análise intelectual e científica. Já o abstratismo lírico aparece como uma reação da Primeira Guerra Mundial. Para compor uma arte imaginária, inspirava-se no subconsciente e na intuição. As características da arte não figurativa são os jogos de formas orgânicas, as cores vibrantes e as linhas de contorno. A pretensão do abstracionismo lírico é transformar manchas de cor e linhas em ideias.